Olá, eu sou Humberto Piego. A Assembleia Entrevista de hoje fala com Eduardo Salles. Talvez pela cor dos olhos, ninguém melhor para ser secretário da Agricultura e da Bahia. Claro que eu estou falando uma brincadeira, evidente. Eduardo Salles não é de hoje que é voltado para as questões da agricultura com foco na agropecuária aqui na Bahia. Uma autoridade, portanto. Eduardo Salles tem 47 anos, é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em engenharia agrícola. Acho que deu para fechar um pouco ainda aqui rapidamente esse currículo brilhante, não? Humberto, com certeza. Eu acho que o que você colocou é que, na verdade, realmente a gente tem uma vida dedicada à agricultura, na verdade, no estado da Bahia. Eu venho da iniciativa privada, tive esses anos todos como diretor de empresas do setor privado. Há 3 anos, 2 anos e meio atrás, fui convidado a vir para o estado, pedi demissão da diretoria de uma multinacional e vim. E passo agora um momento, sem dúvida, mais feliz da minha vida, independente de já ter rodado o mundo, ter trabalhado como grande executivo, com salários significativos. Eu acho que hoje, apesar de tudo, eu tenho um momento mais feliz da minha vida, porque acho que estar secretário de Agricultura, que eu falo estar porque a gente sabe que é uma coisa passageira, não pode ter a vaidade de ser secretário, mas considero que é um momento mais feliz da minha vida, porque a gente muda um pouco a realidade da vida das pessoas, principalmente daquele pequeno agricultor que está naquela zona rural, sofrido com uma série de problemas, e que a gente vai, e por pouco que a gente faça, porque a Secretaria tem um orçamento muito pequeno, tem 1,2% do orçamento do Estado, que é uma das secretarias menores em termos de orçamento, e quando a gente paga o orçamento, paga a parte, porque nós temos 4 empresas ligadas à Secretaria: a EBDA, que faz a parte de assistência técnica e extensão rural, a ADAB, que faz a parte de defesa agropecuária no estado, a Bahia Pesca, que faz aquicultura e pesca, e o CDA, que faz a parte de titulação de terra e da reforma agrária dentro do estado, do crédito fundiário. Então, quando a gente trabalha essas questões aí, a gente paga os salários, sobra muito pouco. Mas eu costumo dizer que o pouco não é o suficiente para a gente deixar de fazer e se acomodar, cruzar os braços e achar que a gente não pode fazer. Então, mesmo com pouco, eu acho que a gente tem que ir para frente, é isso que a gente tem feito na Secretaria. Criamos diversos programas, Secretaria de Agricultura Itinerante, já rodamos 228 municípios da Bahia nesses 2 anos como secretário. E eu acho que a gente ir ao campo, ouvir as demandas e voltar para o escritório é muito melhor do que a gente estar na comodidade, às vezes, de estar, Humberto, na poltrona, na comodidade do ar-condicionado em Salvador e ficar aguardando que as demandas venham a nós. Então nós estamos fazendo o inverso, estamos indo para buscar as demandas. Secretário Eduardo Salles, apesar da Secretaria ter um orçamento magro, e o senhor coloca que é uma das menores secretarias da estrutura do governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, ele diz assim: olha, e daqui a pouco nós vamos aumentar, porque a ideia é fazer uma salada disso aí. Então, de repente, o senhor diz que vive um dos momentos mais férteis, mais felizes da sua vida. A Secretaria de Agricultura no governo Wagner, ela tem, eu não diria roubado a cena, mas ocupado um espaço que antes não ocupava. Deve ser pela dose de amor que o senhor coloca na função do cargo? Humberto, eu acho que tudo cabe à determinação, né? Como eu te disse, eu acho que a felicidade da gente estar num cargo desse, a gente, estando feliz, a gente faz as coisas melhores. E eu senti, quando a gente entrou na Secretaria da Agricultura, por ser agrônomo, por estar a minha vida inteira rodado cada canto da Bahia, eu já entendia um pouco as demandas e as dificuldades de cada agricultor. E aí, eu estando secretário, é muito mais fácil para mim, talvez, do que outras pessoas que não tivessem tanta, vamos dizer, não tivessem sofrido tanto como eu sofri, rodando os cantos da Bahia, vendo as dificuldades de infraestrutura, às vezes, as dificuldades, no modo geral, dentro do setor agropecuário. Porque o setor agropecuário, Humberto, ele é muito difícil, porque a indústria, ela tem um telhado e ali você produz. A agropecuária, ela tem a dificuldade do mercado, ela tem a dificuldade do preço no final, você produz e pode não ter preço. E você pode, ao mesmo tempo, não conseguir produzir, porque ou excesso de chuva ou falta de chuva. Então, tem muitos fatores que podem prejudicar o setor agropecuário. E esses fatores, então, talvez sejam um dos setores mais sensíveis da economia.
O setor de serviços não é tão sensível, o setor da indústria não é tão sensível como a agropecuária. A agropecuária sofre de todo modo. Você vê com a seca agora o que está acontecendo aí. Então, o que é que nós vimos, Humberto? Quando nós entramos na secretaria, nós vimos que ao longo dos anos na secretaria, a Secretaria de Agricultura, ela tinha muita cara do secretário que passava naquela cadeira. Então, o que acontecia? Um secretário entrava e achava que a posição correta era fazer um programa desse. O outro entrava e achava que não era aquilo, que era uma outra determinação. Então, o que é que nós vimos? Que faltava um planejamento de médio e longo prazo na agropecuária baiana. E o que é que eu tentei fazer? Fazer com que o meu cargo, que é passageiro, que a gente tem 4 anos como secretário de Agricultura, que ele não fosse em vão. Então, o que é que eu criei? Eu bolei um modelo que, puxando um pouco do que existe a nível federal, mas modificando, que é a criação das câmaras setoriais. Nós pegamos 22 cadeias produtivas da Bahia, porque a Bahia produz tudo. A Bahia tem 56 milhões de hectares, é do tamanho da França, e ela produz tudo. Na verdade, tem 60 e poucos % de nossa área no semiárido, mas a gente produz cacau, café, soja, algodão, milho, frutas, eucalipto, tudo. A Bahia é um país e que produz tudo. Não existe no mundo uma diversidade tão grande como a Bahia. E a Bahia está no ranking dos maiores produtores, dos produtos agropecuários, quase todos, a Bahia está entre os 5 primeiros produtores. Entre os rebanhos também, a Bahia é o maior rebanho de caprino, o segundo maior rebanho de ovino, o terceiro maior rebanho leiteiro, o maior rebanho de equídeos do país. Então, a Bahia é grandiosa no setor agropecuário. A agropecuária da Bahia representa 24% do PIB, da riqueza do Estado, 30% dos empregos do Estado, 42% de todas as exportações do Estado. Então é grandioso demais. A Bahia tem o maior número de agricultores familiares do país. São 665 mil famílias de agricultores familiares. Nós temos a maior população rural do país. 30% da nossa população baiana está no campo. Então tudo isso, essa grandiosidade toda, necessitaria de um planejamento de médio e longo prazo maior na agropecuária, Humberto. Então, o que nós delimitamos? Que esse tempo nosso na secretaria não seria em vão, que um outro secretário que entrasse nesse cargo, ele não poderia desfazer tudo que vem sendo feito. Então, não queria que tivesse um plano na agropecuária do secretário Eduardo Salles, do governador Jacques Wagner, que fosse um planejamento para a agropecuária da Bahia. E como que eu faria isso? Com a cumplicidade de todos os entes do setor. Então nós criamos 22 câmaras setoriais, a Câmara do Leite, do Cacau, do Café, dos Grãos, da Fruticultura. E cada câmara dela participam os movimentos sociais, o pequeno produtor, o médio, o grande, a agroindústria, o comerciante daquele setor. Então essas câmaras definem o que elas querem para os próximos 20 anos. Nós contratamos uma consultoria, trabalhamos durante 1 ano com todas essas câmaras para alinhavar, todas elas teriam o mesmo esqueleto, e a gente fez um planejamento para os próximos 20 anos de cada uma dessas cadeias. E desse planejamento nós agora estamos tirando planejamentos estaduais menores, que aí sim cabe ao governo presente buscar uma fatia daquilo ali e fazer. Então, e tem outros que já querem fazer o total. Então, por exemplo, nós estamos lançando agora em outubro o ProDebon, que é o Programa de Desenvolvimento da Borracha Natural na Bahia. Vou citar só um exemplo para os telespectadores entenderem. Nós, na verdade, a Bahia tem até um inverso nisso aí, porque depois a gente pode falar sobre a agroindustrialização, que a Bahia esqueceu de se agroindustrializar. Mas no caso de pneu, não. Nós temos 6 empresas de pneumático na Bahia, que fazem pneus. Grandes empresas que fazem pneu na Bahia. E a Bahia é o segundo maior produtor de borracha natural do país. Mas mesmo assim, ela só dá conta de produzir 20% da borracha natural, que essas indústrias hoje já instaladas na Bahia consomem de borracha para fazer os pneus. Então, o que a Câmara da Borracha Natural resolveu fazer? Resolveu fazer um plano para 20 anos, no qual ela pretende que a Bahia plante mais 100 mil hectares de borracha natural nos próximos 20 anos. Como? Tem um cronograma, como é que vai se plantar, de onde é que vai vir a muda, quais são as áreas que vão ser plantadas, quem são os entes que vão trabalhar juntos, até dinheiro das empresas pneumáticas. Eu tenho ido buscar, fui a São Paulo pedir dinheiro a 2 grandes empresas dessas, para quê? Para que elas forneçam muda aos assentamentos, aos pequenos produtores. E aí o que a gente faz? A gente concebe um plano para 20 anos e que a gente saca um pedaço nesse período que eu estou secretário, vou lutar para que isso aconteça,
Mas nenhum secretário que entre depois de mim na cadeira vai poder rasgar um plano desse. Vai dizer, não, eu agora quero fazer outra coisa, porque o setor vai olhar para ele e dizer, secretário, sinto muito. Quem fez esse planejamento não foi o secretário Eduardo Salles, foi a cadeia da borracha, a cadeia do leite, a cadeia do café, a cadeia do cacau. Então é mais ou menos isso que eu digo, Humberto, é a gente botar o trem no trilho para que ninguém possa tirar esse trem do trilho ao longo dos próximos 20 anos. Aí a pujança de um Estado como esse vai, sem dúvida, mostrar para que veio. A gente vai avançar muito rapidamente em muitos setores. Perfeito.